Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você poder estar meditando junto comigo, como esse de hoje, que você está vendo logo aqui abaixo da sua tela. O tema de hoje, do nosso devocional de hoje, ele está focado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, aonde nos diz: porque andamos por fé, não por vista. Eu quero desde já colocar esse texto para poder ali confirmar esse texto e para que nós possamos meditar. E logo após o texto, eu quero poder estar orando por você. Amém? Diz assim então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Curva sua cabeça, deixa eu poder estar orando por você, consagrando ao Senhor esse dia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor e damos início ao devocional de hoje na Tua presença, meditando na Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, tirando ensinamentos e recebendo do Senhor a revelação dos céus para as nossas vidas. Consagramos ao Senhor o nosso dia, nossa casa, nossos afazeres, todo o nosso ser, nós entregamos diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. A quem iremos, senão ao Senhor que tem palavras de vida eterna, Pai? Estamos aqui, diante do Senhor, curvados diante do Senhor, para poder consagrar a nossa vida, o nosso devocional, a nossa casa, a nossa família, o trabalho, as finanças, a saúde, os casamentos, os filhos, e colocar diante do Senhor, Pai. E pedir ao Senhor que as tuas mãos estejam a nos esconder de todo o ataque do inimigo e que a sabedoria e o discernimento do Senhor seja derramado sobre nós, para que nós possamos tomar todas as decisões de maneira coerentes e também de maneira honesta, Pai. Mostra-nos toda mentira e engano que o inimigo tenta contra a nossa vida. E nos mostra também, Pai, falhas no nosso ser, para que nós possamos te agradar cada dia mais, te amar e te agradar cada dia mais, e que nós possamos, através das nossas vidas, glorificar o Senhor. Que a nossa forma de viver seja para glorificar o Senhor, Pai. E tudo seja para a honra, a glória e o poder do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá meditar nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, 7, que diz que andamos por fé e não por vista. Quando nós analisamos, queridos, a palavra do Senhor, e a Bíblia fala muito sobre fé, é um dos maiores assuntos que tem, nós entramos num grande impasse muitas vezes. O livro de Salmos, capítulo 20, verso 7, ele traz uma realidade muito clara quando nós falamos sobre fé. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8 do capítulo 20 de Salmo, do Salmo 20. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus.
Os uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É uma realidade muito grande, queridos, quando nós falamos de fé. Muitos, na hora que mais precisam exercer a sua fé, acabam confiando muito mais em status, em coisas, em humanos, em objetos, do que realmente em Deus. Talvez isso explique muito o porquê que o ser humano ele se frustra. Porque ele não consegue muitas vezes viver a sua fé. Agora, se a Bíblia nos incentiva, para não dizer praticamente que ela ordena, viva pela fé, por que o ser humano tem tanta dificuldade? Em toda a história da Bíblia, em toda a história que nós temos de cristão, quando que Deus falhou com você? Quando que Deus falhou com a sua mensagem na Bíblia? Você vai poder responder assim: nunca, pastor, eu nunca vi Deus falhar. Daí eu te pergunto, então se Deus nunca falhou, se Deus nunca perdeu, se Deus nunca deixou de cumprir, por que o ser humano ainda ele tem tanta dificuldade em andar por fé e não por vista? É claro que nós temos que levar em consideração, queridos, que o ser humano, como diz no nosso ditado popular aqui no Brasil, o ser humano, o brasileiro parece que tem olho na mão. Ele precisa apalpar, ver, sentir o cheiro, ele precisa poder realmente ter quase que um olho na mão. E na verdade isso não é só coisa de brasileiro, não. Ser humano é assim. Mas andar com Deus é muito diferente. É o oposto dessa máxima que nós falamos. Que temos que ver, pegar, para poder crer. Perceba que quando nós vamos para a Bíblia, queridos, Deus, ele já transforma em mandamento algo muito importante. Quando Deus ele fala que não terás outros deuses além dele, não terá outro Deus além dele, onde nós não devemos nos curvar, onde nós não devemos fazer imagens de escultura de nada que está no céu, na terra, debaixo da terra, nada que rasteje, nada que esteja embaixo da água. Isso é o exemplo típico do que Deus ele quer do cristão. Ele quer que nós realmente venhamos adorar a Ele e a servir a Ele, não pelo que nós vemos. Nós temos muitas vezes aquela mania assim, não, pastor, mas a imagem muitas vezes é para a gente poder lembrar, para a gente poder ter uma referência de Jesus, para a gente poder aumentar a nossa fé. Mas o próprio Deus, ele fala, não é para fazer nenhuma imagem. Êxodo capítulo 20, verso 5, verso 4 e 5, ele é claro. Não faça nenhuma imagem que está no céu, nem o que está na terra, nem o que está debaixo da terra, nem o que está na água, nem que rasteja, de nada. Por quê, queridos? O ser humano, ele tentou, Deus já sabia, quando ele entregou a lei para Moisés, ele já sabia dessa necessidade do ser humano ter que ver, apalpar, para poder crer. E Deus nunca quis isso. Por isso que ele condena as imagens de escultura. Porque ele quer que o ser humano ande por fé e não pelo que ele vê. Ele não quer que você tenha que sentir algo, que você tenha que ver algo, palpar algo para que você creia. Ele quer que você creia mesmo sem ter visto. Esse é o desejo de Deus. O próprio Abacuque, o profeta Abacuque, ao fazer algumas reclamações a Deus de injustiças, de muitas situações que estavam vivendo no período de Israel,
Deus falou para ele que, olha, Abacuque, as suas reclamações, fique tranquilo, porque o povo da Babilônia está vindo e vai queimar Israel. Eles vão vir com seus cavalos, com as suas carroças de guerra e vão vir destruir o povo de Israel. Vai destruir Jerusalém. E Abacuque, claro que ele ficou. E agora? Vai destruir Israel? E eu que estou servindo ao Senhor? E eu que estou aqui no meio do povo de Israel também vou ser destruído? Diante da situação, o Senhor está falando que eles vão vir, que eles vão destruir, que eles vão fazer e acontecer. Mas e daí, Senhor? O Senhor está esquecendo que eu moro aqui? O Senhor está esquecendo que eu vivo aqui? Eu estou aqui conjecturando para você entender. Você pode ler lá o livro de Abacuque, capítulo 1. E no capítulo 2, Deus responde assim para ele, queridos. Olha só, Deus responde exatamente como está em 2 Coríntios 5:7, na parte B do verso. Olha só o que Deus, o próprio Deus fala para Abacuque. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, sua fé viverá. Em outras versões, ele talvez fique mais fácil de compreender, como na versão NVI, que é a Nova Versão Internacional, e também diz assim: veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever 2 Coríntios 5:7, possivelmente ele estava se lembrando exatamente do que Deus disse ao profeta Abacuque. Aonde o apóstolo Paulo diz: porque nós andamos por fé e não por vista. Porque o apóstolo Paulo sabia de todas as outras histórias. Ele sabe que todos os outros profetas, homens e mulheres de Deus, tiveram que andar por fé e não por vista. Perceba, leia na Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia inteira, eu convido você a ler. E perceba, nunca você vai ver na história bíblica, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, Deus permitindo que alguém tenha como referência para lembrar, venerar ou fazer qualquer coisa do tipo, alguma imagem para poder ter uma direção de fé. Nunca fez isso. Por quê? Porque Deus ele deixa claro. A fé, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Das coisas que nós não vemos. Isso é ter fé. E outras passagens nos fortalece, por exemplo, o livro de os Salmos, né? Salmos 9, verso 10, deixa muito claro para nós também com relação a confiarmos em Deus. Quando a palavra de Deus fala em confiança, automaticamente está falando em fé. E Salmos 9, verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Queridos, é a fé. Viver pela fé é conhecer Deus, ter a certeza e convicção que, embora você não veja Deus, mas você vê Deus agindo em favor da sua vida. E quando Deus vê que você está agindo por fé, Ele com certeza jamais vai te abandonar. Jamais Ele vai te abandonar. O Salmo 112, verso 7, também traz algo importante para nós. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Veja, queridos, que aquele que tem fé e confia no Senhor não temerá as más notícias. Todos nós temos medo das más notícias chegarem. Todos nós. Você acha que eu também não tenho? Nós também temos. Mas esse não temerá as más notícias significa que, independente das notícias chegarem, as más notícias chegarem,
eu vou ter controle emocional e eu vou ter confiança em Deus, em fé em Deus, para que eu possa saber lidar com essa situação. Não é que você não vai ter medo de nenhuma notícia. Todos nós temos, nós não podemos ser hipócritas. Mas nós temos que ter o discernimento que a palavra de Deus, quando ela fala não temerá más notícias, ele significa que independente das notícias chegarem, as notícias mais chegarem, você sabe que tudo está no controle das mãos de Deus. E para finalizar, queridos, eu quero trazer um texto muito importante. Números capítulo 23, verso 19, que é importante para que nós possamos meditar e andar por fé e não por vista, ter essa convicção. Por quê? Eu tenho que andar por fé. Por acaso Deus já nos decepcionou alguma vez? Ou decepcionou algum personagem bíblico? Não. Então o que a Bíblia diz? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A gente sabe que não. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Deus falar, que estiver na Bíblia, queridos, ele vai cumprir. E se ele ordena para que nós venhamos viver por fé e não pelo que vemos, você pode ter certeza que essa verdade, essa máxima, irá se cumprir na nossa vida. Amém? Eu quero poder agradecer a você por poder estar conosco e convidar você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Amém? Lembrando que todos os dias nós temos o devocional, nós temos a leitura da Bíblia no período da tarde, a partir das 2 horas da tarde, e temos 3 lives de segunda a sexta-feira. As lives ao vivo acontecem de segunda a sexta-feira, no horário de meio-dia, às 22 horas e à meia-noite. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.